No vídeo de hoje, vamos mergulhar na fascinante história de Azarias, um profeta valente que confrontou um rei e enfrentou as consequências. Prepare-se para uma narrativa cheia de reviravoltas e lições poderosas. Azarias era um simples pastor de ovelhas nas terras do reino, escolhido por Deus para uma missão grandiosa. Em uma noite estrelada, enquanto vigiava seu rebanho, uma voz celestial ecoou em seus ouvidos, chamando-o para ser o mensageiro do Altíssimo diante do rei arrogante. Tremendo diante da magnitude da tarefa que lhe foi confiada, Azarias aceitou seu destino com humildade e coragem, ciente dos desafios que teria pela frente ao confrontar o poderoso soberano. O rei, cujo coração estava endurecido pela arrogância e vaidade, recusou-se a dar ouvidos às palavras de Azarias. Desprezando a advertência divina, ele zombou do profeta e ordenou que fosse expulso de sua presença. A atitude desdenhosa do monarca revelava sua cegueira espiritual e sua insensatez diante da mensagem de Deus. Azarias, por sua vez, permaneceu inabalável em sua missão, mesmo diante da rejeição e do desdém do rei. Sua determinação em proclamar a verdade divina era tão firme quanto as montanhas que cercavam o reino soberbo. Enquanto o rei se afundava em seu orgulho, Azarias mantinha-se humilde diante do Todo-Poderoso, pronto para enfrentar as consequências de desafiar um governante poderoso. Diante das ameaças e pressões do rei, não se curva ao poder terreno e mantém sua postura firme e inabalável. Ele sabia que sua missão era maior do que qualquer temor humano e que a verdade divina não poderia ser silenciada. Com coragem e fé inabaláveis, ele continua a proclamar a mensagem de Deus, enfrentando olhares hostis e palavras afiadas com a serenidade daqueles que confiam no Altíssimo. Sua determinação em confrontar o rei ímpio revela não apenas sua fidelidade ao Senhor, mas também seu compromisso com a justiça e a retidão. Azarias se torna um símbolo de resistência diante da opressão e um exemplo vivo de como a fé pode mover montanhas, mesmo que o preço a pagar seja alto. O rei, enfurecido com a persistência de Azarias, convoca seus conselheiros mais astutos para elaborar um plano infalível que silencie de uma vez por todas a voz incômoda do profeta. Intrigas palacianas se desenrolam enquanto o rei tece uma teia de mentiras e falsas acusações para desacreditar Azarias perante o povo. Guardas são enviados às escondidas para capturar o profeta e levá-lo diante do tribunal real, onde testemunhas falsas são subornadas para condená-lo à prisão perpétua. A trama ardilosa do rei é posta em prática com precisão maquiavélica, visando não apenas calar o mensageiro divino, mas também eliminar qualquer vestígio de resistência ao seu reinado opressor. Azarias, por sua vez, enfrenta as artimanhas do monarca com serenidade e confiança no amparo divino, sabendo que a justiça dos homens pode ser corrompida, mas a justiça de Deus é inabalável. Após ser injustamente acusado de traição e blasfêmia, Azarias é levado perante o tribunal real, onde enfrenta um julgamento marcado pela parcialidade e pela falsidade das acusações. Mesmo diante das ameaças e pressões dos conselheiros do rei, o profeta mantém-se firme em sua inocência e na certeza de que a justiça divina prevalecerá. Enquanto os inimigos se regozijam com a queda iminente de Azarias, o povo começa a questionar a legitimidade do julgamento e a se unir em apoio ao profeta perseguido. A coragem e a fé inabaláveis de Azarias inspiram os corações aflitos e despertam uma chama de esperança nos oprimidos. Mesmo diante da iminência da sentença fatal, Azarias permanece sereno e confiante no amparo divino, pronto para enfrentar as consequências de sua fidelidade ao Altíssimo. Azarias, em sua jornada de fidelidade e coragem, é confrontado por uma série de desafios e perigos que testam sua fé até o limite. Em um momento crucial, quando tudo parece perdido e a sombra da morte paira sobre ele, Deus manifesta seu poder de maneira extraordinária para proteger seu servo fiel. Uma luz celestial envolve Azarias, afastando os inimigos que o cercam e revelando aos presentes a presença divina que o acompanha. O milagre presenciado por todos atesta a proteção sobrenatural concedida ao profeta destemido,
fortalecendo a fé dos que duvidavam e abalando os alicerces do reino ímpio. A manifestação do poder divino na vida de Azarias não apenas salva sua vida da sentença injusta imposta pelo rei, mas também inspira uma transformação nos corações endurecidos pela injustiça e pela opressão. A presença de Deus se torna visível para todos os presentes, revelando que aqueles que confiam no Senhor serão guardados em meio às tempestades mais violentas. Azarias emerge dessa provação, fortalecido em sua fé e convicto de que nada pode deter aqueles que se colocam sob a proteção do Altíssimo. O povo, impactado pela manifestação do poder divino em favor de Azarias, começa a questionar as ações do rei e a clamor por justiça. As ruas antisilenciosas agora ecoam com murmúrios de indignação e revolta contra a opressão do monarca. Líderes religiosos se levantam para denunciar a tirania e a corrupção que assolam o reino, apoiando abertamente o profeta perseguido. O clamor popular em favor de Azarias cresce em intensidade, unindo as vozes dos oprimidos em um coro de solidariedade e resistência. A presença do profeta nas mentes e nos corações do povo desperta uma chama de esperança e renovação, revelando que a verdade divina não pode ser calada por muito tempo. O rei, acuado pela pressão crescente da população e pela evidência irrefutável do poder de Deus ao lado de Azarias, vê-se diante de uma encruzilhada que mudará para sempre os rumos do reino opressor. Uma reviravolta inesperada coloca o rei diante de uma prova definitiva de sua soberba e arrogância. Um sinal divino irrefutável se manifesta diante de toda a corte real, desafiando as estruturas do poder estabelecido e revelando a fragilidade daquele que se considerava invencível. O rei, atônito diante da manifestação sobrenatural, é confrontado com a verdade que tentou ocultar com mentiras e traições. Seu coração, outrora endurecido pela vaidade e pela prepotência, agora treme diante da majestade do Altíssimo, cuja justiça é implacável. A presença divina na sala do trono lança uma sombra sobre o reinado tirânico do monarca, mostrando-lhe que mesmo os mais poderosos devem prestar contas perante o Criador. Azarias observa em silêncio, enquanto a mão de Deus escreve nas paredes do palácio as palavras que selarão o destino do rei soberbo. A reviravolta no julgamento revela que a justiça divina não pode ser subjugada pelas artimanhas dos homens, e que aqueles que se elevam acima dos limites impostos por Deus estão fadados à queda inevitável. Azarias, mesmo diante das tentativas desesperadas do rei de silenciá-lo, permanece inabalável em sua missão divina. Sua coragem e determinação inspiram outros profetas e líderes espirituais a se unirem em apoio à causa da justiça e da verdade. Juntos, eles organizam manifestações pacíficas e vigílias de oração em solidariedade a Azarias, tornando-se uma voz poderosa de resistência contra a opressão do regime tirânico. A presença unida dos seguidores do profeta perseguido revela a força da comunidade de fé e a capacidade de transformar adversidades em oportunidades de crescimento espiritual. Enquanto o rei observa com temor o crescente apoio popular a Azarias, o profeta permanece sereno e confiante na proteção divina que guia seus passos. Sua liderança inspiradora desperta um movimento de renovação espiritual no reino, desafiando as estruturas de poder estabelecidas e apontando para um futuro onde a justiça e a verdade prevalecerão sobre a opressão e a injustiça. Pelas consequências das escolhas do rei e o legado duradouro deixado por Azarias. Após a intervenção divina evidenciar a verdade e a justiça, o rei é confrontado com a realidade de suas ações e levado a um profundo arrependimento. Sua soberba é humilhada diante do poder do Altíssimo e ele se prostra diante de Deus em busca de perdão e misericórdia. Azarias, por sua vez, demonstra compaixão ao rei arrependido, estendendo-lhe a mão da reconciliação e do amor fraternal. O encontro entre o profeta corajoso e o monarca humilhado simboliza a vitória da verdade sobre a mentira, da justiça sobre a opressão e do amor sobre o ódio. O legado de Azarias perdura através dos séculos como exemplo de fidelidade inabalável ao Senhor e de compaixão pelos que erraram. Que essa história nos inspire a buscar a verdade, praticar a justiça
e viver em amor uns com os outros. Agora que conhecemos a trajetória impactante de Azarias, reflita sobre a coragem em defender suas convicções, mesmo diante das adversidades. Que essa história nos inspire a permanecer firmes em nossa fé e valores. Obrigado por assistir. Se você ficou intrigado com essa história surpreendente, não deixe de se inscrever no canal para mais conteúdos bíblicos emocionantes. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Até o próximo episódio.